a forma como o setor está sendo prejudicado. Eu até falei com eles, eu falei assim, vocês vivem reclamando todo ano, vocês dizem que tem um problema, que tem que ter um perdão da dívida, né? E aí eles disseram, não, realmente o Brasil não costuma ter os investimentos que outros países têm no setor do agro, embora a gente seja, né, do tamanho que eles comparam com a Europa, com os Estados Unidos, mas esse ano está pior. Então, essa também é uma conta que vai vir muito no colo do Lula ali durante a eleição, se os assuntos que precisam ser discutidos vierem mesmo à tona. Mas tudo isso, voltando para a minha pergunta para você, tem um tema dessa eleição ou são os temas de sempre? Olha, o que vai cair na prova? Vamos lá, o que deve cair na prova? Mas a coisa mais, no final das contas, Andresa, o que a gente vai discutir de fato e o que as pessoas querem discutir é o que vai ou não melhorar a minha vida. O frigir dos ovos é isso, infelizmente. O Brasil não consegue ter uma discussão sobre um projeto de Estado. A gente tem sempre discussões sobre governo, sobre gestões e como que elas podem impactar um pouco na vida de uma população que é extremamente pobre. O brasileiro é um povo pobre. E a gente fica sempre naquela discussão, a gente tem uma vergonha de falar isso, que a gente sempre quer dizer, não, o Brasil é muito rico, o Brasil é um país muito rico. Não, o Brasil tem potencial de riqueza. Né? Quando a gente fala do agronegócio, por exemplo, nós somos o grande celeiro agrícola do mundo. Né? A gente poderia ser, talvez, a grande potência, muito mais do que a gente porque nós somos o maior exportador de soja, somos o maior exportador de café, de vários itens, mas o fato é que a gente ainda fica preso sempre só no título e o quanto que isso vira de verdade e de desenvolvimento para a população. O pessoal da soja, por exemplo, o estado talvez o maior produtor de soja do Brasil, um dos maiores, o estado do Mato Grosso, é inimaginável a gente pensar que um estado que não é grande do ponto de vista populacional, um estado que ainda tem, né, que teria condições com o tanto que se produz naquele estado, você ter pessoas ainda abaixo da linha da pobreza vivendo naquele estado. Você ter um comando vermelho, uma facção criminosa dominando regiões do estado do Mato Grosso, porque é uma região fronteiriça. Né? Uhum. Isso é uma vergonha para o país, um país que teria toda essa condição de se desenvolver. Mas o fato é, como a gente é um país ainda pobre, um país com muita desigualdade social, os pequenos gestos de leves melhoras na vida das pessoas acabam fazendo com que a pessoa pelo menos tenha um pingo de esperança de que alguma coisa vai melhorar. A gente pensar que um país que em 2002, 2003 colocou em voga como uma política social o Bolsa Família, e a gente está há 23 anos nisso, e a gente está discutindo se tem que aumentar cada vez mais Bolsa Família, significa que o programa não deu certo. Né? Como que ele precisava ser, que era de desenvolvimento social. Ele pode ter atingido as pessoas num momento que elas precisavam, e isso é importante, isso é fundamental, a questão da assistência em si, ela é importante. Mas como desenvolvimento, como progresso, se a gente está discutindo aumentar a Bolsa Família, aumentar repasses, significa que não funcionou. Né? E isso é muito triste para um país, e daí vem a conta que a gente tem que cobrar do governo Lula, porque desses 20 e tantos anos, 16 deles, pelo menos, foram governados pelo PT, pelo partido do presidente Lula. E qual foi a solução apontada? Né? Quando o Bolsonaro entrou, o Brasil aumentou o número de pobres. Também teve uma pandemia no meio do caminho. Então não dá pra gente só ficar no jogo, foi um, foi outro. O fato faz 20 e tantos anos que esses governos estão aí no poder e as pessoas continuam pobres. E a discussão da eleição, de novo, vai ser na migalha. Né? De novo, parece que a gente vai discutir o básico e não o que a gente poderia ser. Né? Porque o Brasil tem todo o potencial do mundo para ser. A gente não é. Esse é o problema. Porque a própria campanha ela traz isso. Né? Se você vai discutir o Bolsa Família, da forma como você colocou muito bem pontuada, Bruno, a campanha adversária vai dizer, tá vendo? Ele quer acabar com o Bolsa Família. Com o Bolsa Família. E aí o discurso ali se perde, né? O debate acaba sendo empobrecido. É importante
quem está acompanhando o programa, que gosta de política, né, que está acompanhando a eleição e tenha consciência de que é o poder do voto, né, que pode mudar ou manter as coisas como estão, é que as propostas é que diferenciam as candidaturas, né, Bruno? Então, ontem eu conversava com um colega que me falou, mas o que você acha do Flávio? O que você acha do Lula? Não é uma questão pessoal, né? Como a gente gosta de personalizar muito aqui no Brasil. É uma questão de que a esquerda, o que ela defende, principalmente na economia, uma política mais intervencionista, né, do Estado, ali muito mais presente, e a direita, uma política mais liberal, né, de que não tem tanta intervenção do Estado no dia a dia da economia ali das pessoas. Então, essa é a diferença, mas que na hora de acontecer o debate, em que isso deveria ser pontuado, olha, que tipo de governo você quer para a sua vida, isso acaba não aparecendo por conta dessas circunstâncias que a gente tem mesmo de formação política do país muito, muito pobre, né? A gente tem uma esquerda talvez das mais retrógradas do mundo. Uhum. A esquerda brasileira, ela está presa em conquistas de 1930. A gente está discutindo, a gente não pode discutir, por exemplo, eu lembro, o governo Temer trouxe a reforma trabalhista, importantíssima, né? Até porque a gente, com esse novo mundo, a relação capital-trabalho, indo para o socialismo, para o Marx, essa relação se modificou completamente. Então, como que você não discute isso? Como que você quer manter uma coisa? Não tem nada mais conservador do que isso, né? A esquerda sempre foi vanguardista no mundo. A esquerda era que rompia com os padrões vigentes. E aqui no Brasil parece que a gente quer conservar algumas coisas. E a direita não quer entender que você tem uma população extremamente pobre que precisa do Estado. Então não adianta você fazer só discursos liberais, maravilhosos, não sei mais o que, quando você tem gente passando fome. É o que está acontecendo na Argentina agora. Né? Então, os índices, os números são maravilhosos na Argentina. A preço do quê? De gente comendo carne e burro? Então, ou a gente tem equilíbrio na discussão, ou a gente sempre vai ficar nesse debate que daí vai pro personalismo. Daí, eu gosto mais de um, eu gosto mais do outro, porque ninguém me dá solução de fato. Né? A gente está defendendo pautas que agradam mais a um ouvido ou ao outro, mas no final das contas acaba caindo, eu não gosto do Lula porque o Lula é ladrão, porque o Lula foi preso, porque o Lula não sei mais o quê, ou eu não voto no Flávio Bolsonaro porque ele está envolvido com o Vorcar, porque ele é corrupto. Aí você vai ficar nessas discussões adjetivando candidatos e a gente não está discutindo no Brasil. Mas aí vem um cara super jovem, que é o Renan Santos, que eu pontuei aqui no abre do programa, que a gente precisa olhar mais para o Renan. E quem é o Renan? Qual é o passado do Renan?